Lula tem até a próxima terça-feira para decidir se vai vetar ou não a proposta de reajuste salarial e que cria os chamados penduricalhos para os servidores do Legislativo. Vamos conversar com o Matheus Dias, que vai trazer mais detalhes para a gente. E é claro, o presidente Lula tentando ganhar cada vez mais tempo antes de tomar uma decisão que sim, pode ter inclusive um desgaste com o Congresso ou até mesmo uma opinião negativa perante a opinião pública. Matheus, traz mais detalhes para a gente desse prazo. O que está em jogo em relação a essa decisão do presidente Lula, se vai vetar ou não os chamados penduricalhos? É uma linha bem tênue, né, Cássio? Isso porque a opinião pública tem quase 83% de negação a esse aumento, aos supersalários, mas ao mesmo tempo votar contra ou vetar essa proposta pode acabar quebrando algumas possíveis alianças dentro do Congresso. Então é uma linha tênue e talvez não seja até tentando ganhar tempo, mas pela falta de tempo também. Isso porque a agenda do presidente Lula agora não é nada fácil. Ele que está hoje já na Ásia, embarcou hoje na Índia, vai passar por períodos ali entre reuniões, entre discursos, entre parcerias, tentativas de fechar parcerias sobre inteligência artificial, debate sobre multilateralismo, tanto na Índia quanto na Coreia do Sul, a próxima parada do presidente. Vai debater também em defesa da ONU para a não criação de uma nova, entre aspas, organização dos direitos humanos. E aí Lula, então, vai continuar nessa agenda até o meio da semana para depois ter que resolver até terça-feira se veta ou se sanciona, então, os penduricalhos, o aumento salarial que pode fazer, então, o Legislativo ganhar acima do teto salarial, que hoje está em R$46 mil mensais, pode fazer com que parlamentares ganhem até R$80 mil mensais. No caso, tem até um outro ponto dessa proposta que visa dar uma folga para os parlamentares a cada 3 dias trabalhados, ou seja, se trabalharem 3 dias, tem direito a uma folga. E se não folgarem, né, se não utilizarem dessa folga, aí são indenizados por ela. É uma mudança, né, são acréscimos salariais que têm gerado, sim, como você bem disse, bastante entrave em questão da opinião pública, questão de salários que fazem parlamentares ganharem até R$80 mil. Lula ainda não se posicionou publicamente se vai votar a favor, se vai ser de forma contrária, vetar ou sancionar, ainda ninguém sabe. Mas é algo que o presidente deve pensar, mesmo cumprindo uma agenda no exterior. Em relação a relações internacionais, tem que pensar também no jardim de casa aqui, porque até terça-feira é o dia que ele vai ter que dar ou a sanção ou o veto para essa proposta, né, meu amigo? Exatamente, Matheus. E o presidente Lula não tem necessidade nenhuma, né, de expor a sua visão e até mesmo definir antes do prazo. Por isso que o presidente vai tentar ganhar tempo, vai esticar até os 49 do segundo tempo e quando chegar o dia que ele precisa sancionar ou vetar essa medida, esse reajuste, os penduricalhos dos servidores legislativos, aí sim ele vai ter que tomar uma decisão. Por isso que até lá o presidente Lula vai ganhar tempo e aí sim tentar pelo menos costurar uma saída com os parlamentares. Vilela, eu quero te ouvir também em relação ao presidente Lula, né? O Matheus trouxe aqui as informações que é uma linha muito tênue entre gerar um desgaste com o Congresso, mas também ter uma imagem negativa perante a opinião pública. Como é que você enxerga e quais seriam os caminhos que o presidente Lula pode costurar, o que pode tomar até o dia da sanção ou do veto? Olha, eu vejo que de uma forma geral, ao longo desses 3 anos e 2 meses do terceiro mandato presidencial, o presidente Lula ele tem adotado uma postura muito mais de ficar em sintonia com temas que são facilmente compreendidos pelo eleitor, temas de uma capacidade eleitoral muito forte, ficar em sintonia no seu discurso com o eleitor, do que necessariamente preocupado com a existência de uma maioria folgada no Congresso Nacional. Até porque, ao longo desse terceiro mandato, o presidente não teve essa maioria, não conseguiu costurar com forças políticas, especialmente forças políticas ao centro, uma maioria que lhe desse o conforto no parlamento. Passou por alguns dissabores? Passou sim. Não foi fácil em alguns momentos a vida do governo. No entanto, eu vejo que a visão do presidente Lula e a visão do seu entorno político é de que mais interessante, especialmente num ano eleitoral como esse, é ficar próximo do anseio do eleitor,
Então eu vou na linha de que eu vejo uma possibilidade maior do presidente Lula jogar realmente para a torcida e acabar deixando o Congresso Nacional choramingando e de alguma forma tentar compensar de alguma outra maneira os parlamentares, mas nesse momento a tendência é que ele faça realmente os gostos do eleitor. Lembrando que na semana que vem, no dia 25, tem um julgamento no plenário, né, no pleno físico mesmo do Supremo Tribunal Federal, onde os ministros da Suprema Corte precisam referendar ou não a decisão do ministro Flávio Dino pela suspensão dos penduricalhos. Ou seja, Lula pode tomar uma decisão, mas dias depois a gente pode ter uma decisão aí de uma instância superior, aí sim o Poder Judiciário, podendo definir se os outros poderes devem seguir com essa suspensão, pelo menos com a revisão de todos esses gastos, de todos os penduricalhos, gratificações, enfim, reajuste que vem tendo em diferentes setores. Pois é, e com relação a esse tema, o Supremo Tribunal Federal tem jogado de uma forma unida. Então, a tendência é que o posicionamento do ministro Flávio Dino seja corroborado pelos demais ministros da Corte. O que dá, inclusive, uma certa folga ao presidente Lula no sentido de poder ter o discurso de que, olha, eu não vou aprovar alguma coisa, sendo que o Supremo já tem uma posição no outro sentido, no sentido oposto. Acaba realmente permitindo com que ele tenha esse discurso, como uma forma de ficar bem com o eleitorado e ter ali alguma desculpa para tratar com o parlamento. Naturalmente vai ter que compensar de outra forma, mas ao longo desse mandato o governo federal já alimentou o legislativo com um grande número de emendas, volumes muito significativo de recursos de emendas e algo que realmente tem mantido a governabilidade do governo atual através desses instrumentos. Perfeito, Vilela. E olha só, gente, ainda sobre esse assunto, os desembargadores de tribunais de todo o país estão mobilizados sobre a medida do ministro Flávio Dino que suspendeu os chamados penduricalhos. A preocupação seria que a decisão pode impactar os salários e a estrutura dos tribunais. A Associação Nacional dos Desembargadores ingressou com um pedido para fazer parte da ação, contribuindo com informações ao ministro do STF. Pelo menos 11 entidades que representam diferentes setores do Judiciário já solicitaram à Suprema Corte que os pagamentos fossem retomados. Os penduricalhos são pagamentos extras, benefícios que aumentam os salários dos servidores acima do teto constitucional e que é de R$46 mil. Com isso, os magistrados chegam a receber mais do dobro do teto. Flávio Dino decretou também a suspensão desses pagamentos há cerca de 10 dias e o ministro pede que as indenizações sejam regularizadas para que sejam retomadas. Essa matéria está no nosso site da Jovem Pan, você pode acompanhar lá todos os detalhes e, é claro, só acessar jovempan.com.br.